Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da alegria, de uma atitude de louvar a Deus, de erguer as mãos, aqueles que podem ficar de joelhos, se ajoelharem, agradecer a Deus pelas bênçãos, pela vitória. Até mesmo em meio a lutas, devemos ter uma postura que mostre que temos fé em Deus, que esperamos em Deus de todo o coração. O inimigo das nossas almas, ele observa a maneira que as pessoas vivem, a maneira e a postura das pessoas. Ele pode ouvir as palavras e a maneira de agir das pessoas, só que ele não consegue ver o pensamento e o coração, saber o que tem dentro do coração do homem. Então, quando uma pessoa ela está passando por algo que não é fácil e ela louva a Deus, se prostrando a Deus, agradecendo a Deus, levantando as mãos para os céus e dando glórias a Deus, eu sei que é muito difícil, porque não é fácil uma pessoa estar enfrentando uma batalha espiritual, uma batalha no mundo natural. Tem coisas que é muito difícil para uma pessoa entender por que está passando por isso e por que tantas lutas. Mas o inimigo das nossas almas, ele não consegue parar o verdadeiro adorador. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, e você mostra também com sua postura, porque também não adianta. O coração tem que estar de acordo com as atitudes. Às vezes, mesmo que uma pessoa esteja com medo, ansiosa, receosa, toda assustada com a situação, mas quando ela começa a adorar a Deus e ela pede para Deus tirar todo o medo, Deus traz de volta a sua alegria e a sua força, porque em Neemias, capítulo 8, versículo 10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Deus se alegra com aqueles que se prostram em sua presença, independente se é para agradecer uma bênção ou se é para agradecer a presença de Deus segurando nas suas mãos no momento difícil, no momento em que todos olham e imaginam que a pessoa não vai conseguir, mas aquela pessoa está firme e forte, segurando na mão de Deus, louvando a Deus em meio à tempestade, em meio a tantos medos, tantas coisas negativas acontecendo, mas a pessoa está firme e forte, falando para Deus: Senhor, eu confio que o Senhor é comigo, que essa situação vai passar, que o medo, se não for enviado por ti, eu repreendo todo medo, toda ansiedade, tudo que não for teu, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. E eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está comigo e a tua alegria é minha força. E eu espero, Senhor, fazer com algo que te alegre. Quando você começa a se declarar a Deus em meio a tudo que parece que não vai ter mudança positiva, quando você começa a segurar realmente, fecha os olhos, imagine, você de olhos fechados, imaginando que tem um pai segurando em suas mãos e que não vai deixar você tropeçar, igual uma criança, quando o pai segura na mão de um bebê, que ele vai cair, mas o pai segura e não deixa ele cair. Quando você fecha os seus olhos e imagina que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, presente em nossas vidas, está segurando em nossas mãos, que não vamos tropeçar, que não vamos cair,
porque Ele não deixa, e que a alegria dele é a nossa força, tudo muda. Muda o seu íntimo, muda o seu pensamento, você começa a se sentir mais seguro, cai por terra toda a insegurança, toda a falta de vontade de reagir em certas situações. Deus abre tua boca e você começa a falar, louvar, agradecer. Você começa a ter uma atitude diferente em meio a tudo que era contrário, começa a agir em teu favor. Tudo aquilo que parecia que era impossível começa a ter uma mudança, uma transformação, porque você começa a falar. Eu era uma pessoa que eu não conseguia abrir a boca para conversar. Eu era tímida demais, eu não falava, eu ficava esperando que as pessoas falassem por mim, esperando que as pessoas resolvessem meus problemas, e eu sempre queria que alguém estivesse do meu lado em todos os lugares para falar por mim, porque eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha de falar. Eu era uma pessoa muito, por eu ter sido criada muito mimada, minha mãe e meu pai resolvendo tudo para mim, eu passei uns anos da minha vida que eu achava que nada daria certo se outra pessoa não fizesse por mim, se outra pessoa não estivesse do meu lado para falar por mim. Olha só o que Deus fez, olha a transformação. Hoje eu já falo muito, mas o melhor é que eu falo da palavra de Deus, das coisas de Deus. Eu peço perdão que eu estou rouca, mas hoje eu agradeço muito a Deus, porque em tudo eu vejo Deus. Eu vejo Deus em momentos difíceis que Ele não nos abandona, Ele dá sinais. Ele fala, olha, não fica com medo, não tenha medo, que eu estou com você. Eu vejo Deus quando eu vejo um pássaro voando e às vezes a gente começa a se preocupar com algo, aí eu vejo um pássaro, aí tem na palavra de Deus que os pássaros, veja os pássaros, se ele se preocupa com alguma coisa e Deus não é o provedor dele, Deus provê. Então a gente começa a observar e ver diferente quando a gente começa a ter uma intimidade, a buscar a Deus, a louvar a Deus, se prostrar diante de Deus. Minha irmã, meu irmão, se você tiver problema no joelho, eu peço a Deus em nome de Jesus que cure os teus joelhos, para que você se prostre na presença de Deus, porque se é uma coisa que eu amo fazer e eu peço a Deus que segure a minha estrutura, que até o último dia da minha vida que eu possa me ajoelhar para glorificar o santo nome do Senhor, porque eu amo fazer oração de joelhos, eu amo conversar com Deus de joelhos. Agora isso na minha intimidade. Por que eu estou falando para você? Porque quando você se ajoelha, o inimigo das nossas almas sabe que você está adorando a Deus e ele bate em retirada. Ele sabe que não pode com um verdadeiro adorador. É por isso que eu estou falando. Porque eu não venho aqui falar sobre mim, nem para me vangloriar, para dizer, olha, eu me ajoelho. Não, eu estou te dando um testemunho e é verdadeiro, isso é puro, é genuíno. Quando uma pessoa vai para a presença do Pai e ela se prostra na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, isso agrada muito a Deus. Isso agrada, porque isso desagrada o inimigo. Ele vê como pode, essa pessoa está passando por isso e ainda está adorando a Deus, ainda está louvando a Deus. Aí você aumenta o louvor, pega o celular, liga, coloca o seu celular, coloca um louvor, começa a cantar, começa a dançar para Deus. Cai por terra toda maldade humana e espiritual. Não há quem suporte um verdadeiro adorador. Aquele que é luz vai ficar perto de você, e aquele que não é vai ficar ofuscado, vai desaparecer da tua frente.
O inimigo das nossas almas bate em retirada. A inveja cai por terra em nome de Jesus. E Deus restaura tudo que é teu. Tudo. Porque você está dando um testemunho. Um testemunho, seja no privado, seja você... Olha, a intimidade com Deus é a melhor coisa. Você não precisa sair por aí falando, mas dá glórias a Deus na frente das pessoas, porque é um testemunho. Mas o mais importante, porque assim, olha só como é hoje. As pessoas vão para a internet, postam que estão lindas, maravilhosas, e é bom, pessoas bem arrumadas, pessoas bem vestidas. A gente tem que cuidar da nossa aparência. Mas às vezes, aquela pessoa, ela está com uma raiva tão grande dentro dela, ela está guardando ódio, mágoas, ressentimentos, ela quer competir, ela quer colocar lá e dizer assim, eu sou o top, eu sou a top, mas por dentro ela está sofrendo muito, ela xinga, ela fala coisas, eu não estou falando que todo mundo que se arruma, que está bem na internet é assim, eu estou te dando um exemplo, mas quando essa pessoa está na casa dela, ela não está 24 horas maquiada, ela não está 24 horas linda, maravilhosa ou lindo, maravilhoso, porque a família é que sabe como é a vida da pessoa. Então, quando você, no privado, você busca a Deus verdadeiramente nas lutas, Deus está com você, porque Ele fala, Ele não está se exibindo para os outros. Ele não está só mostrando, glória, vamos dar glória. E em casa, está falando um palavrão, está xingando um cônjuge, está falando palavrão com um filho, é outra pessoa totalmente. Nós devemos louvar a Deus, dar glórias a Deus, em toda e qualquer situação, mas sendo verdadeiro com o Pai. Porque se é uma coisa que a gente pode fazer, pode enganar qualquer pessoa, mas a Deus ninguém engana. Aí tem que estar de acordo o coração, nosso coração que pede perdão para Deus dos nossos pecados, porque somos pecadores. Nosso coração, nós temos que pedir todos os dias perdão para Deus. Pedir para Deus limpar todo o lixo que foi colocado dentro do nosso coração. Não guarde mágoa de ninguém. Quando uma pessoa te fizer mal, te desagradar, não guarda mágoa, não guarda lixo dentro de você, porque aí não tem como. Não tem como. Quando a gente não pode, porque assim, é muito fácil limpar uma casa, deixar ela brilhando, cheirosa, um carro todo limpo, cheiroso. Só que o nosso coração, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque às vezes nos deparamos com influências que não são boas. O inimigo das nossas almas usa pessoas para deixar marcas, para deixar mágoa, para deixar angústia, tortura, coisas, decepções, tudo que é negativo. Aí entra a adoração, entra o pedido de perdão para Deus, entra o pedido de socorro, Senhor, limpa meu coração. Não deixa que essa sujeira me afaste de ti. Eu sozinho eu não posso, porque eu sou carne e osso, mas o Espírito Santo de Deus pode tirar. E eu posso ver que aquela pessoa, ela não tem culpa, ela foi usada pelo inimigo para me afastar de Deus, mas não vai conseguir, já caiu por terra em nome de Jesus. Aí você declara, eu perdoo essa pessoa, eu quero o bem dessa pessoa, eu peço a Deus em nome de Jesus que abençoe essa pessoa, que me quer mal, que me fez mal, porque ela está cegada pelo inimigo, ela não sabe que ela está sendo influenciada, ela não sabe que ela é inocente, útil na mão do inimigo para te tirar do propósito de Deus. Aí você se sente leve, aí você começa a ficar leve.
quando você pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, você não carrega fardos. Foi isso que Jesus falou. O meu fardo é leve. E não é para a gente carregar pesos nessa vida, angústias, mágoas, ressentimentos. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do inimigo. Agora, às vezes, você não pode conviver com aquela pessoa, porque a pessoa não muda. Se a pessoa mudar, aí tudo bem, acabou, zerou. É só alegria, como a gente fala. Mas se a pessoa persistir com o mesmo erro e depois o mesmo erro, Jesus falou, quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia. Só que nós não podemos deixar que aquilo fique virando rotina. Senão você perde o respeito, você não tem paz e a outra pessoa fica de boa depois que ela fala o que quer, que ela desabafa, que ela briga com você, que ela decepciona com você. Ela vai viver a vida dela rindo, sorrindo, maravilhosa, e ela vai só colocando lixo em cima de você, desabafando. O estresse dela, ela joga em cima de você e você vai guardando. Isso não pode acontecer. Então, você pede a Deus para que afaste todas as pessoas que te odeiam. Porque o que é que você vai fazer? Você vai direto viver uma vida de lutas, de guerras, de batalhas. Neemias estava fazendo a obra de Deus. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. O que foi que aconteceu? Os inimigos foram e começaram a colocar empecilhos naquele trabalho de Neemias e do povo, porque eles não queriam que os muros o muro fosse reconstruído. E ficaram com raiva de Neemias e queriam tirar a todo custo Neemias do propósito de Deus. E Neemias fez o quê? Neemias não parou. Mandaram chamar Neemias para que Neemias fosse conversar com eles. Neemias falou, eu tenho mais o que fazer, eu vou continuar no meu propósito. É assim que você tem que fazer. Prostre-se diante de Deus, louve a Deus, não pare. A vida, ela não pode parar, não podemos perder tempo. Tempo é coisa que não volta. Um dia, quando se perde tempo em uma vida, é muita coisa. E não podemos perder tempo com guerras, com brigas, com fofocas, com pessoas que não te respeitam. Você não pode perder seu tempo. Você tem que... esse tempo de luta com essa pessoa, você vai usar dando glórias a Deus, você vai usar lendo a palavra de Deus, você vai usar na sua vida, na vida da sua família, com paz na mente, paz no coração e orando por aquelas pessoas que te odeiam, porque nós não podemos ter inimigos, porque somos todos filhos e filhas de Deus. Então não podemos ser inimigos dos nossos irmãos, mas não podemos deixar que o inimigo use pessoas para atrapalhar o propósito de Deus em nossas vidas, porque querem sujar a obra de Deus, querem manchar a obra de Deus, mas Deus não te deixa. Assim você seja um verdadeiro adorador. A gente não pode se deixar abater pelas lutas do dia a dia, pela enfermidade, pela causa que está na justiça, pela falta do dinheiro, porque Deus é o nosso provedor e é para Ele, e é com Ele que devemos estar a todo momento. As nossas batalhas entregamos nas mãos de Deus e seguimos viagem. O nosso propósito não pode parar, a nossa saúde não pode esperar, nada pode esperar. Temos que caminhar e caminhar
não significa estar sozinho, significa estar com o Todo-Poderoso, e Ele envia pessoas boas, Ele abre portas boas, Ele fecha portas erradas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele te fortalece, Ele fortalece o cansado, Ele muda a visão, o coração, a mente. Aquela pessoa que se sentia um nada, Deus fala: você é tudo, porque você é meu filho, e eu te encorajo, seja forte e corajoso, que eu estarei com você em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, abre a boca dos teus filhos para te louvar, para te agradecer. E aquele que é tímido, tímida, abre a boca, Senhor. Abre, Senhor, assim como o Senhor abriu minha boca para falar da tua palavra. Abre a boca de toda pessoa que sofre, que precisa de outro para falar em seu lugar, para resolver suas coisas. Abre a boca, Pai, do inocente, daquele que está inocente, que precisa da tua mão, segurando. Todos nós precisamos, Pai, porque somos crianças diante de ti. Somos dependentes de ti. Não sabemos caminhar sozinhos. Seja o nosso farol, nossa torre forte, nossa rocha. Nos coloca em lugar seguro. Coloca pessoas boas em nosso caminho. Tira todas as pessoas erradas, Pai. Não sabemos o que é bom para nós, mas o Senhor sabe. E é prostrado, Senhor, em tua santa presença que te louvamos, te adoramos verdadeiramente, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo a vitória de todo aquele que estava cansado, que vai ter coragem, que vai ser fortalecido. O enfermo vai dar glórias, porque ele vai dar testemunho da tua cura, porque não sou eu que curo, é o Deus Todo-Poderoso que anda, que cura, que coloca os médicos certos, que coloca a medicação certa, que abre as portas boas da saúde, portas boas nos relacionamentos. Fecha, Senhor, toda má amizade dos nossos cônjuges. Tira do caminho toda pedra de tropeço, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que aconselha mal num relacionamento, num casamento, todo aquele que atrapalha os casamentos, os relacionamentos conjugais, tira, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, nós te agradecemos, porque és grandioso, Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, o provedor dos seus filhos e filhas que te buscam, que clamam na tua palavra. Seja nosso provedor, Pai. Não nos falta nada, não nos falta a tua santa presença, não nos falta os teus milagres, não nos falta a tua poderosa proteção, não nos falta os teus anjos poderosos protegendo as nossas vidas, de cada membro de nossas famílias, a nossa saída, a nossa chegada, desde hoje para sempre, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço, te dando glórias, e a tua alegria é a nossa força, Pai, a força do teu povo, em nome de Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.